Olá, 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 como vai você? Eu desejo que todos vocês estejam bem. Nós estamos aqui no canal Thaís Fernandes para o 6º episódio da série Disciplinas Espirituais. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina da solitude. Quem já ouviu falar sobre solitude? Quem escolhe ficar mais quieto ao invés de falar? Ou quem tem a preferência por mais falar do que ficar quieto? Você consegue ficar quieta? Consegue ficar em silêncio, pensando, refletindo? Vamos falar sobre isso, sobre a importância de desenvolvermos a disciplina da solitude. Eu, Thaís Fernandes, sigo aqui com você para mais conhecimento, para conhecermos mais daquilo que as Escrituras têm para compartilhar conosco para o nosso desenvolvimento pessoal. Eu estava aqui organizando o espaço, por enquanto ainda não tenho o meu escritório, eu uso aqui como cenário das nossas gravações o quarto do meu filho. No momento em que ele não está, ele cede o espaço e eu faço daqui, da escrivaninha dele, os meus estudos e a minha gravação, né? Eu estudo na mesa da cozinha, eu estudo no meu quarto, onde eu fico sozinha, eu me separo lá para estudar. Mas para gravar eu venho aqui, fecho a porta, para ter o máximo de silêncio e sair um som com qualidade para você, aí da onde você me assiste. E hoje foi um dia de muitos estudos por aqui. Hoje eu encerro uma das minhas mentorias, e eu estava concluindo o material para este encerramento, onde eu pude ler, mais uma vez, livros que eu já li, que é O Comer para a Glória de Deus. Um livro muito bom, que eu super indico, e que eu tenho usado bastante nos meus trabalhos de mentoria. Mas a gente vai seguir aqui com o nosso, agora nesse momento, Celebração da Disciplina, o caminho do crescimento espiritual. E quero começar com vocês citando uma frase da Teresa de Ávila, que ela diz assim: acomode-se na solitude e você defrontará com ele dentro de si. Se você não pegou papel e caneta, eu recomendo que você faça isso, para que você possa fazer anotações e consiga continuar seguindo esses passos. Porque lembrando, disciplina é uma coisa que a gente se obriga a fazer, a gente se põe, se disponibiliza a fazer. Então, tem um passo a passo, tem uma regra, tem dicas. E eu vou passar aqui algumas dicas para vocês desenvolverem a disciplina da solitude. É importante que você anote, tá? E, claro, se você ainda não compartilhou esse vídeo com alguém, já faça isso. Compartilhe esse vídeo para alguma amiga, para algum familiar, que possa também aprender mais sobre isso e ser edificada com essa mensagem, tá certo? Jesus, ele nos convida a sair da solidão e a entrar na solitude. Apesar de serem palavras parecidas ou a gente ter a ideia que é o mesmo significado, é uma coisa totalmente distinta da outra. Solidão é quando você está de fato sozinho, tanto dentro quanto fora. Ou ainda mais, quando aqui dentro existe um vazio gigante. As pessoas que vivem em solidão, elas podem estar no meio de uma multidão, elas podem estar dentro de aglomerações, ainda assim elas se sentem sós. E o medo de ficar sozinho nos impele na direção do barulho, na direção das aglomerações. Falamos um montão de palavras, ainda que sejam fúteis. Ouvimos muitas pessoas falando um montão de palavras e muitas vezes fúteis, sem sentido, sem significado, sem razão de ser. Mas estão na multidão, estão nas aglomerações, com medo de estar só. T.S. Eliot analisa bem a nossa cultura ocidental, e ele escreve assim: onde o mundo achado será? Onde a palavra ressoará? Não aqui. Não há silêncio suficiente. Ele descreveu a nossa cultura como uma cultura barulhenta, uma cultura onde tem bastante algazarra, onde tem muitas vozes falando ao mesmo tempo, onde você não acha o mundo, onde você não sabe aonde a palavra que você diz ou que você está ouvindo, aonde ela vai ressoar, porque não há silêncio suficiente. Mas, graças a Deus, nós não temos só essas alternativas, ou a solidão ou a algazarra. Nós também podemos cultivar a solitude e podemos cultivar o silêncio. Enquanto a solidão é o vazio do lado de dentro, a solitude é ter o interior preenchido. É disso que nós vamos falar. A solitude, ela é uma condição mental. Ela é um estado do meu coração e pode ser mantida em todos os momentos. Quando nós possuímos a solitude, essa capacidade de estar preenchida internamente, nós não vamos ter medo de ficar sozinhas. Não vamos experimentar este pavor de ficar sozinhas. Por quê? Porque a gente já vai ter a consciência que nós não estamos sozinhas e que eu não preciso temer conviver com outras pessoas, porque outras pessoas não poderão me controlar. Então, eu acabei de dizer aqui os benefícios da solitude.
os benefícios da gente desenvolver a disciplina da solitude. Nós estamos vivendo em extremos, né? Ou pessoas isoladas, eu digo, às vezes nem fisicamente, mas isoladas mesmo no meio da multidão, pessoas que se isolam ali com o seu celular, com o seu notebook, vivem ali naquele mundo virtual, mas que estão isoladas das pessoas presencialmente. E nós temos o outro extremo, de pessoas que estão convivendo com pessoas, mas que têm sido deixadas serem controladas, serem manipuladas, né? Fazem o que os outros fazem, acreditam no que os outros querem que elas acreditem. O tal da Maria vai com as outras, sabe, gente? Pessoas que não têm autonomia, pessoas com dificuldade de criar o seu senso crítico. Então a gente tem esses dois extremos. Só que, se eu tenho em mim a solitude bem firmada, bem desenvolvida, eu não preciso ficar com medo de que eu vou ficar sozinha, que ninguém quer a minha companhia, que eu não sou uma pessoa legal, que não há quem me curte, como também não corro o risco de estar no meio das pessoas e então ser controlada. Por quê? Porque está tudo preenchido aqui dentro, e preenchido do jeito certo e do que realmente tem que estar lá dentro. Então, quer sozinhos, quer no meio da multidão, nós estaremos sempre carregando um santuário móvel, alojado no meu coração. Eu não vou precisar buscar um lugar de silêncio para estar em todo momento, porque nem todo momento eu posso estar num lugar de silêncio, né? Exceto os monges que vivem já nos templos, nos santuários separados, né, dia e noite, exceto eles, talvez aquelas que se preparam para serem freiras, que se preparem para ser aqueles que ficam nos seminários, que têm os seus momentos de estarem sozinhos, isolados, separados. Nós não temos essa condição. Nós vivemos com a vida, nós somos levadas com as muitas tarefas e atividades do dia a dia, e não tem como estar num lugar separado o tempo todo para estar em silêncio. Então a solitude é como se você traz este lugar, como se você trouxesse esse santuário alojado dentro do seu coração. É um altar para você encontrar-se com quem precisa encontrar-se, que a gente vai descobrir ao longo aqui dessa aula, tá certo? O aspecto interno da solitude tem a sua expressão do lado de fora, no lado externo. Existe a liberdade de ficar sozinho, numa boa, não para você se afastar das pessoas, mas para você ouvir o melhor sussurro do divino. Então, essa solitude aqui, esse se afastar das pessoas, buscando o silêncio, não é uma coisa egoísta. Não é aquela coisa assim, eu não quero mais ver ninguém, eu não quero mais falar com ninguém, eu tô de saco cheio de tudo e de todo mundo, eu vou ficar 3, 10 dias afastado. Não, não é isso. A ideia aqui é que você esteja no momento até de isolamento, de afastar-se de todo esse barulho, de toda essa algazarra, mas com um fim, de você ouvir o sussurro de Deus. Esse santuário móvel nada mais é do que um lugar, do que o seu coração pronto para ouvir o sussurro divino, para ouvir a voz dele. Se você já está gostando desse vídeo, curte e comenta, já deixa aí seu comentário. E claro que nós estamos aqui para falar sobre todos esses temas que envolvem, né, a nossa vida, também o nosso crescimento pessoal, sobre a perspectiva bíblica. Jesus viveu em solitude de coração e também expressou isso externamente. E nós temos vários exemplos bíblicos aqui. Jesus inaugurou o seu ministério passando 40 dias no deserto, sozinho. Antes de escolher os 12 homens que andariam com ele como seus discípulos, ele passou uma noite sozinho nos montes em oração. Quando ele recebeu a notícia da morte de João Batista, ele se retirou para um lugar deserto. E esse texto eu quero ler. Que está em Mateus, no capítulo 14, versículo 13. E diz assim para nós: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Ou seja, no momento de luto, de ter recebido uma notícia triste da morte de João Batista, ele também se retirou e ficou sozinho. Depois do milagre da multiplicação dos pães, que ele alimentou quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ele também subiu sozinho a um monte. Depois de uma longa noite de trabalho, de madrugada ele se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Quando os 12 discípulos voltaram da missão, que eles haviam saído para orar e pregar, Jesus os convidou: venham comigo para um lugar deserto. Depois de curar um leproso, Jesus retirou-se para um lugar solitário e orou. Enquanto se preparava para o seu feito mais sublime e sagrado, ele procurou a solitude do jardim do Getsêmani. Esses são só 8 exemplos de muitos outros momentos em que Jesus buscou ficar só ou buscou um lugar quieto, deserto. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo as referências bíblicas para que você também possa conferir aí na sua casa. Estes são exemplos suficientes para demonstrar que na vida de Jesus
procurar lugares desertos era uma prática frequente. Por isso deve ser para nós também. Porque se nós somos imitadores de Cristo, vamos falar sobre solitude e silêncio. Sem o silêncio, não há solitude. O silêncio, em alguns momentos, não implica só não falar, mas não implica só a ausência da fala, né? Mas implica o ato de ouvir. Abster-se de falar sem ouvir Deus com o coração não é silêncio. Por quê? Gente, eu posso escolher ficar 1 hora, 2 horas sem falar. Posso escolher isso. Ter pessoas aqui em casa e escolher não conversar, ficar quieta. Mas isso não significa que ainda assim eu estaria em silêncio. Porque a minha mente, o meu coração pode estar agitado com muitas preocupações dessa vida. O meu coração e a minha mente podem estar super, mega ocupados com vários assuntos, com várias preocupações, com várias demandas. E a minha alma ficar agitada, a minha alma ficar aflita, descontente, insatisfeita. Eu posso brigar com os meus próprios pensamentos. Eu posso ter uma guerra dentro de mim, mesmo estando calada. E as pessoas ao meu redor perguntarem assim pra mim, mas por que você tá tão quieta hoje? Mas por que você não quer conversar hoje? E você responder assim, tá tudo bem, eu só tô aqui conversando com os meus botões. Já ouviram isso? Os antigos falavam muito isso, né? Estou aqui conversando com os meus botões. Estou aqui, eu e a minha cuca. Na verdade, isso não é um silêncio. Eu vou ler um trecho para vocês que estava no livro que a gente está estudando. Um dia, cheio de ruídos e de vozes, pode ser um dia de silêncio. Se os ruídos se tornarem para nós o eco da presença de Deus, e se as vozes forem para nós mensagens e apelos vindos de Deus. Quando falamos apenas de nós mesmos e estamos repletos de nós mesmos, é porque abandonamos o silêncio. Quando, no entanto, repetimos as palavras que Deus nos disse na intimidade, as que Ele deixou dentro de nós, nosso silêncio permanece inalterado. Percebeu como é profundo isso? Nós precisamos compreender a ligação que existe entre a solitude interna e o silêncio interno. São inseparáveis. Não dá para uma coisa e a outra coisa. Eles andam juntos. O propósito do silêncio e da solitude é ter a capacidade de ver e de ouvir. É você conseguir ver coisas, aquelas coisas que o pessoal... Você está vendo coisa onde não tem. É de ver coisas e de ouvir coisas. Ouvir o que não falaram. Ouvir o que não gritaram. Ouvir até o que está gritando dentro de você. Ouvir o Senhor. É o controle e não a ausência de ruído a chave para o silêncio. Então, para você acessar o silêncio, a chave não é você não ter barulho nenhum ao redor de você. Ah, eu preciso que ninguém esteja em casa. Eu preciso que tudo esteja desligado. Ainda assim não vai ter barulho dependendo de onde você mora. Tem vizinho, tem rua próxima, tem comércio, tem trânsito. Ah, então eu vou viajar. Eu preciso ir para uma ilha deserta, preciso ir para casa na praia, sentar na areia à noite, quando não tem mais ninguém lá, numa praia deserta, e no silêncio de lá, então não ouvir nada. Você vai ouvir as ondas do mar, principalmente à noite, onde fica mais bravio. Eu sei, porque na juventude eu fiz isso. Eu quero ver o mar à noite, como ele é. Levei as primas, levei minha irmã, levei uma amiga querida e fomos ver como era o mar à noite. E é muito barulhento. Naquela agitação da ressaca, é muito barulhento. Então, não se trata de você controlar os barulhos externos. Até porque na tentativa de você controlar o que está externo, a gente enlouquece. Então, a chave para esse silêncio é o controle. É como eu controlo todos esses barulhos e está tudo resolvido para mim. Tiago não teve dificuldade para perceber que é perfeita a pessoa capaz de controlar a língua. Se você pegar a epístola de Tiago, você vai ver que ele usa a metáfora do leme, que ele usa a metáfora do fogo incendiando uma floresta. Assim é o perigo da língua. Na disciplina do silêncio e da solitude, nós aprendemos quando falar e quando nos abster de falar, sem absurdos. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu vou fazer jejum e vou fazer jejum de falar, 40 dias sem falar. Você não vai conseguir. Nem começa porque você não vai conseguir. Isso aí é absurdo. Isso aí é quando você começa a fazer das disciplinas leis. E não é esse o sentido da coisa, né? A disciplina é para te fazer livre. A disciplina é para te dar liberdade. A disciplina da solitude é para te fazer livre, para saber quando falar e quando não falar. A disciplina da solitude é para te dar a liberdade
de você usar o poder da sua fala no momento certo, com a pessoa certa, na hora certa, e quando você se abster de falar, quando você entender, opa, agora é hora de ficar calada. Então a disciplina é isso, né? A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Provérbios 25, versículo 11. Se nós nos calamos no momento em que nós devemos falar, não estamos de acordo com a disciplina do silêncio. E se falamos na hora de ficar em silêncio, novamente nós erramos o alvo. Então, tá vendo como não é uma questão de eu não vou falar mais? Não, você vai falar. Você vai falar e há necessidade de falar. Existe amor ao próximo quando você fala. Mas existe o momento certo. Um dos motivos pelos quais se torna difícil permanecer em silêncio é que ele nos faz sentir desamparados. Estamos acostumadas a confiar nas palavras como meio de administrar, de controlar os outros. E se a gente ficar em silêncio, quem que vai assumir esse controle? Nota comigo. Você está em casa ou você chega em casa. E aí você começa, dispara. Não lavaram essa louça ainda? Mas precisa eu chegar para fazer isso, para tirar do lugar? Fulano, vem aqui e faz isso. Fulano, retira o lixo. Fulano, arruma a mesa. E aí, você acha que você precisa falar para manter as coisas no controle. Você diz assim, se não sou eu mesmo nessa casa, ninguém faz nada. Então a gente precisa falar para achar que a gente controlou, que a gente colocou ordem no caos, que a gente resolveu a parada. Ou então, para fora de casa, um exemplo para a situação fora de casa, quantas vezes a gente acredita que a gente precisa brigar, que a gente precisa falar mais alto, bater no balcão para resolver alguma situação. E eu não estou dizendo que às vezes não seja necessário isso, tá, gente? Infelizmente, no contexto e na sociedade em que vivemos, né, quem está me ouvindo daqui de dentro do Brasil sabe do que eu estou falando, é sim, muitas vezes necessário a gente buscar os nossos direitos, né, numa ouvidoria, numa assistente social da instituição, é preciso você elevar um pouco o tom, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando você já fez tudo que precisava fazer e ainda assim você continua no megafone e não vai resolver. Você não vai ter o controle daquela situação. Porque se ficarmos em silêncio, na verdade, Deus assumirá o controle. E não só você quando você fechar a sua boca e não falar mais. Quando você passar a confiar nele. Mesmo que você esteja em silêncio, mas ainda assim você não confie que é o Senhor que assume o controle, que toma as rédeas da coisa, não resolveu de nada o teu silêncio. Foi só externo e não foi interno. Então o silêncio ele está intimamente relacionado à confiança. Eu fico quieta em algumas situações por confiar em Deus, por saber que Ele será a minha voz, Ele agirá em minha defesa, Ele virá em meu socorro, e não precisa que eu, não será necessário que eu chore, que eu esperneie, que eu grite aos quatro cantos o que é que está acontecendo comigo, não. A língua é a arma de manipulação mais poderosa que possuímos. Vivemos num processo contínuo de ajustar a nossa imagem pública. Temos medo do que as pessoas vão falar a nosso respeito, temos temor do que pensam a respeito de nós, ficamos preocupadas se a nossa opinião dada ela foi bem ou mal interpretada, e por tão preocupadas que ficamos, a gente quer explicar uma vez, duas vezes, três vezes a mesma coisa de maneiras diferentes para que você seja bem interpretada. Você vai se explicando. O silêncio é uma das disciplinas mais profundas do espírito, que simplesmente põe freio em todas as nossas justificativas. Um outro benefício aí da solitude é parar de usar a nossa língua como arma de defesa, ou como arma de ataque, ou como arma para manipular pessoas ou situações. Um dos frutos do silêncio é a liberdade de permitir que Deus nos justifique. Nós não precisamos ficar nos justificando ou tentando endireitar as pessoas ou as coisas. A língua é o termômetro, ou seja, ela informa a nossa temperatura espiritual. A língua, a maneira como eu a uso, ela vai informar se eu estou confiante em Deus ou se eu já não confio mais nada e deixa que eu faça do meu jeito, porque isso já está atrasado, está demorando demais. E a língua também é um termostato. Ela regula a nossa temperatura espiritual. O termômetro, ele mede, né? Ele faz a aferição. E o termostato, ele é o regulador. Ele põe as coisas no seu lugar. Então, a língua também é um termostato. Ela também regula a minha temperatura espiritual. Controlar a língua pode significar tudo. Tudo. Por que a língua, gente, é um termostato? Eu fiquei aqui agora
li aqui de novo para vocês, eu lembrei daquele versículo que fala que a palavra branda, ela desvia o furor, a língua. Então, dependendo do tom da minha palavra, a palavra que eu escolho para aquele momento, ela vai regular a nossa temperatura espiritual, né? Já estamos libertos a ponto de conseguir domar a nossa língua? Existe um escritor, eu vou ousar dizer o nome, mas eu posso errar, Dietrich Bonhoeffer. Ele escreve: o silêncio real, a quietude real e segurar de fato a língua são coisas que surgem apenas como consequência sóbria da quietude espiritual. Percebem que não se trata de um milagre, não é algo assim que vai vir do nada, que você vai acordar com quietude, que você vai passar a ser diferente a partir de agora. Não, é um exercício. O silêncio real, a quietude real e segurar de fato a língua são coisas que surgem apenas como consequência sóbria da quietude espiritual. Tem que haver sobriedade, tem que haver, sim, racionalidade, tá? Encontro de amigos, lá no livro está dizendo que Francisco de Assis encontrou-se com um amigo, Domingos de alguma coisa. E o tempo que eles passaram juntos, eles passaram em silêncio. Eles não conversaram. Amigos íntimos. Aí ele diz assim: depois de aprender a ficar verdadeiramente quietos, é que seremos capazes de falar ao mundo o que é necessário no momento em que for preciso. Eu me lembro de estar num ambiente de trabalho e estar quieta, mesmo estando acompanhada de colegas de trabalho, de colegas que se tornaram amigas na caminhada, de compartilhar a vida. E mesmo assim ficarmos quietas. E não porque faltasse algo para falar, porque a gente sempre tem o que falar. E não porque estávamos zangadas ou aborrecidas uma com a outra, não. Mas é esse estado aqui, de você ter tanta intimidade que mesmo o silêncio comunica paz, tranquilidade, serenidade. De estar verdadeiramente quieta, para falar, para que na hora de falar, a sua fala seja bem-vinda, a sua fala seja certeira. Sabe aquela coisa assim, aquelas pessoas que vale a pena você ouvir? Você diz assim, fulano fala pouco, mas quando ele fala, nossa, é como uma flecha. É tão diretivo a palavra dele. É sobre isso. Mesmo você estando em casa com seu marido, com o parceiro da vida, e às vezes está cada um no canto do sofá, não é ali um momento de conversas calorosas, né? Tá cada um quietinho fazendo uma atividade diferente, né? E mesmo assim, naquele silêncio ali, está se desfrutando de uma intimidade saudável. Está se desfrutando da companhia do outro de uma maneira muito agradável. Isso costuma acontecer aqui em casa, né? Às vezes eu estou na ponta do sofá, o Rubens está na outra ponta, eu com um livro, ele às vezes no celular, ou fazendo uma outra coisa, né? Ele gosta muito de fazer curso, está lá anotando, escrevendo, e eu por outro lado produzindo meu material, ou assistindo um filme, mas está ali, os dois ali no mesmo ambiente, mas quietinhos. Mas a gente não tem aquela cobrança de você estar ocupado com isso e não conversa comigo, ou por que você não senta aqui comigo? Não! Cada um está fazendo aquilo que quer fazer naquele momento. Existe um respeito pelo espaço do outro, porque nós somos casados, mas somos indivíduos. Temos gostos diferentes, né? Temos jeitos diferentes de levar a vida. De naquele momento escolher fazer aquilo e não querer fazer juntos, mas querer fazer separados, né? Nós temos muita coisa que a gente gosta de fazer juntos, mas também tem coisas que a gente gosta de fazer separados. São gostos distintos. Mas a gente consegue desfrutar daquele momento ali como se fosse um momento muito íntimo, muito agradável, né? Depois a gente se cansa, levanta para esticar o corpo, para beber um copo d'água, para ir ao banheiro, a gente se abraça, dá um cheiro um no outro e reconhece assim, como eu gosto da sua companhia, como eu gosto de estar com você. Amo você, querido, amo você, nega, né? Então, o silêncio, estar em silêncio, mesmo estando com alguém dentro de casa, nem sempre significa que vocês estão isolados ou distanciados, tá? Gente, eu não tô falando que isso é regra. Isso é o que acontece aqui em casa. Não estou dizendo que isso é regra, tá? Há casas em silêncio, há casais onde estão cada um num cômodo e há total separação, há total distanciamento, frieza mesmo. Mas a gente precisa olhar para esses dois aspectos, tá? A noite escura da alma.
Haverá momentos que você vai experimentar uma aridez tão grande na sua alma. Não sei se você já experimentou. Que você diz assim, nossa, como eu estou angustiada. Parece que eu tô sedenta. Parece. Você quer alguma coisa, mas você não sabe o que você quer? E você fica procurando preencher, você fica procurando colocar alguma coisa para melhorar esse estado de solidão, essa sensação de que você está perdendo tudo, que você perdeu as pessoas à sua volta, que você perdeu o prazer de estar ali, o prazer de ouvir fulano, o prazer de participar de uma atividade, de um grupo. Já experimentaram isso? É um meio de Deus nos levar à quietude, a fim de trabalhar na transformação do nosso interior. Gente, eu custei de entender isso. E já tinha lido esse livro 4 vezes. Entendi ele na terceira vez que eu li, então eu vou replicar aqui para vocês e vou entender um pouco mais. E se eu explicar, você vai procurar aí no seu pensamento e vai falar assim: puxa vida! Então lá naquela época o que eu estava experimentando era isso. Ou o que eu estou vivendo agora é isso. Que isso seja a resposta agora para esse seu momento de dúvida. Onde a gente busca a resposta, né? São momentos, gente, que são até confundidos com profunda tristeza. Profunda tristeza. Porque você não se sente bem em lugar algum. Você não quer conversar. Ou se você conversa, parece que você não está ali prestando atenção em nada, parece que não entra aquilo. Lugares que você frequenta a vida toda, o tempo todo, parece não fazer mais significado algum para você, não te dá mais prazer. E não tem nada a ver com o lugar, não tem nada a ver com as pessoas, não tem nada a ver com as circunstâncias, tá, gente? É como se Deus estivesse permitindo, provocando este vazio para que você seja levada à quietude, a fim de que ele possa trabalhar na transformação do seu interior. É uma quietude que vai ser de um final muito bom. É uma sensação de solidão que vai te levar ao estado de solitude. E que talvez você não consiga entender na hora, como eu não entendi. Passei por momentos como esse e não entendi. Chorava, angustiada, pedindo para Deus: Senhor, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou experimentando isso agora? Me dá resposta. Por que eu vou ali, aquele lugar já não faz mais o mesmo sentido? Por que eu estou aqui, no mesmo lugar, no meu lugar, e nada faz mais sentido? E eu experimentei isso e não sabia que era a noite escura da alma. É por isso, gente, que até os momentos de tristeza, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que nós precisamos dos momentos de tristeza, que eles são bem-vindos, porque são nestes momentos onde a sua alma se volta, recolhe-se, né? Ao invés de encontrar graça, ao invés de encontrar distrações, se volta para o seu interior, para a quietude, para a solitude, para encontrar em Deus respostas, para encontrar em Deus descanso, para encontrar em Deus significados, para ouvir o que você não estava vendo e para ouvir o que você não estava ouvindo. Então vamos lá. Já que disciplina é algo que eu faço, que depende da minha atitude, de levantar e pôr a mão na massa, tem aqui alguns caminhos para te auxiliar a chegar até a solitude. Primeiro, aproveite as pequenas solitudes que preenchem o nosso dia. Considere os primeiros momentos de manhã lá na cama, quando você acorda. Eu sei que tem pessoas que acordam assim, o relógio tocando, já segunda vez que o alarme tá tocando, atrasada, rápido, ligeira, e não dá tempo de fazer isso. Mas escolha se programar para fazer deste pequeno instante na cama um momento de solitude. Não deixa para acordar em cima da hora, ou põe o relógio para tocar 5, 10 minutos antes do horário que você deve levantar. Não pegue o celular, não seja assim a primeira coisa que você faça pegar o celular. Eu sei que dá para desligar o alarme sem você precisar olhar o que está lá no celular. Mas reflita. Naquele momento, medite. Reflita como foi a sua noite, agradeça por ela, medite. Considere antes da família acordar. Sabe quando a casa ainda está em silêncio? Onde está todo mundo dormindo ainda? Aproveita para você levantar um pouquinho mais cedo e fazer deste um momento de solitude. De olhar tudo na sua casa e fazer deste momento a solitude, buscar o silêncio que há dentro de você. Não é olhar a casa, gente, para buscar o que está sujo, o que não está sujo, o que deixaram no lugar fora do lugar. Não. É só para aproveitar o silêncio da casa enquanto todos dormem. A hora da xícara de café, quando você passa aquele café fresquinho antes de trabalhar, você está ali sozinha, só você e a xícara do seu café. Aproveita esse momento. O congestionamento, gente, o trânsito, o horário de pico, você parada lá toda hora, só a primeira, para. É hora de solitude. Quando você está andando, caminhando, você vira a esquina, vê uma árvore linda, cheia de flor, de fruto.
Aproveite esse momento, encontre alegria e significado renovados durante a caminhada entre o trem e a sua casa. Gente, quantas vezes eu fiz desse momento um momento para tantas coisas. Era momento de solitude, era momento de meditação, era momento de olhar ao redor e agradecer a Deus por tantas coisas, por tanta beleza. Era momento de muitas disciplinas, de oração. À noite, quando todo mundo ainda está de pé, saia sem ser notado e vai lá fora contemplar o céu. A noite silenciosa antes de você ir para a cama. São nesses momentos de quietude interior que a gente consegue reorientar a vida, o dia. A gente consegue colocar a bússola, olhar lá se a agulha da bússola da vida está no lugar. São pequenos momentos que nos ajudam a estar genuinamente presentes no lugar em que nos encontramos. Segunda dica: encontrar ou preparar um lugar silencioso, projetado para o seu silêncio e a solitude em sua casa. Gente, eu sei que tem pessoas aqui que moram em casas grandes, então favoreça um cômodo, um cantinho da sua casa para esse momento de solitude. Um quarto, uma salinha pequena, um cantinho na sua área. Ah, eu não tenho casa grande, eu também não tenho, gente. Eu moro num apartamento pequeno, que mesmo estando com a porta do quarto fechada, se estiverem conversando lá na sala, eu vou ouvir. Mas, olhe um horário do dia em que você consiga estar só. Ou, mesmo que outras pessoas estejam em casa, mas que eles também estejam quietos e você possa fazer deste momento de silêncio o seu cantinho. Encontre um móvel na casa onde, se você estiver sentado naquela poltrona, todo mundo já sabe que você não quer conversa. Aquela hora é a sua hora. É a hora de solitude. Terceiro, lugares fora de casa. Pode ser um cantinho que você encontre lá no parque, na praça, perto da sua casa, ou até mesmo dentro de uma igreja. Hoje, há muitas igrejas abertas durante o dia, não só no horário das suas reuniões. E você, às vezes, está lá no centro da cidade, passa, a igreja está aberta, e é um momento de você ter, é um lugar muito apropriado para você ter solitude, gente. É um lugar de silêncio, aproveite isso. Ou uma biblioteca, uma livraria. Aí você vai dizer assim, livraria? Livraria é lugar de gente para lá e para cá, de movimento. Mas existe um cantinho dentro das livrarias onde as pessoas estão sentadas lendo. Lá é um lugar de silêncio. 4. Vamos falar menos? Vamos optar por escolher algumas horas sem falar? Um dia, com a parte da manhã sem falar. Ou a parte da tarde, não sei, é o que você preferir. Mas escolher exercitar esse silêncio falando menos. Ou falando quase nada naquele horário estipulado. Ou, quando falar, você ter uma fala direta. Dá para fazer os dois exercícios. Algumas horas do dia em que você não fale, que não seja lei, tá, gente? É um exercício. E quando você falar, você tem uma fala direta. Você não ficar falando aquilo que é desnecessário. Se é um conselho, seja direto. Se é uma ordem que você vai dar para um dos seus filhos ou para um dos seus, como se fala, gente, colaboradores no trabalho, para sua equipe de trabalho, seja direto e objetivo, sem rodeios, sem muita falação, falar somente o necessário. Quinta dica: tente viver, já falei, ficar sem falar. E sexta dica: retire-se por 4 vezes por ano, durante 3 ou 4 horas, com o propósito de você reorientar os objetivos na vida. Tem pessoas que fazem retiro anual, para descansar, para brincar, para fazer dinâmicas, para fazer atividades, não. Esse retiro aqui é onde você vai sair da sua casa, ou se quiser ficar na sua casa, né, um momento que você esteja sozinho, durante 3 ou 4 horas para reorientar os objetivos da sua vida. Para você fazer perguntas importantes para você. O caminho que eu estou seguindo até aqui, tá dando certo? As metas que eu propus para serem alcançadas em um ano, eu estou alcançando? Ou eu preciso mudar o caminho, o trajeto? Será que daqui 10 anos eu vou mesmo conseguir isso que eu desejo, que eu estipulei, que eu coloquei como meta? Ou eu preciso mudar o passo a passo para então alcançar isso? Tá parecendo que as minhas dicas não estão muito espirituais, né? Mas fique sabendo você que Deus está interessado em toda a sua vida. Em tudo. Por exemplo, eu faço ou não faço um curso de crochê? Eu faço ou não faço um curso de cerâmica? Será que eu posso pôr na minha agenda? Será que eu vou investir muito tempo, muito dinheiro fazendo esse curso aí que eu nunca pensei em fazer? Deus tem interesse nessas coisas, gente. Tem. Eu sei que o vídeo tá longo, mas eu vou ter que contar essa. Eu conheci uma missionária, hoje ela é uma missionária na África, mas ela foi uma funcionária pública aqui em São Paulo. Ela passou em 2 concursos, tanto estadual quanto municipal. E ela jamais tinha pensado em artesanato.
quando, nesses momentos de solitude, ela entendeu que precisava fazer um curso de pintura, se não me falha a memória, um curso de pintura. E ela disse que não via sentido naquilo. Mas ela foi fazer. Por 2 vezes, ela entendeu que Deus estava orientando ela a fazer isso. E ela fez. Passado algum tempo, ela foi convidada, além dela sentir desejo, o coração dela se movimentou todo, foi transformado, e ela sentiu o desejo de fazer um curso de missões, mesmo estando trabalhando como concursada. E nesse curso de missões que ela fez, ela foi convidada para este país na África, e onde ela só podia entrar através do artesanato. Olha isso, gente. Então ela pediu exoneração dos cargos aqui, né, dos cargos que ela tinha aqui. A família achou que ela estava enlouquecendo, que ela estava totalmente errada. E ela seguiu as orientações que ela havia recebido dos sussurros de Deus em momentos de solitude. E hoje ela é uma missionária num campo, ela está como missionária no campo em um dos países da África, de perseguição religiosa, por isso que eu não vou dizer o nome dela, nem o país em que ela está, onde ela entrou lá por meio do artesanato, do curso que Deus orientou que ela fizesse. Se não fosse pelo curso, ela não entraria, porque até hoje ela está lá como uma escola, é a escola que ensina essa pintura. E as mulheres, as moças, as crianças vão para essa escola e de lá elas recebem o alimento de Deus. Então, quando nós vamos ter essa atitude de ter momentos de solitude, é exatamente para isso. É para ouvir os sussurros de Deus, as orientações que Deus vai te dar, e então você tomar novas diretrizes para a sua vida. Então, no seu momento de solitude, esteja sempre com um papel e caneta. Anote, faça um diário dos seus momentos de solitude, porque você vai receber orientações, você vai receber objetivos. Os objetivos, eles não aparecem do nada, eles são criados. Eles não são só desejados, eles são criados por meio de quê? De uma conversa que você tem com quem? Com Deus, com seus pensamentos, que a sua mente é a mente de Cristo. Compreende? Eu desejo muito, muito que você se exercite para momentos de solitude e de silêncio. Desejo muito que você consiga praticar a disciplina da solitude. Você vai ver depois o quanto essa disciplina da solitude, do silêncio, vai te favorecer na disciplina da meditação, que nós já conversamos, na disciplina do estudo, que também nós já falamos aqui, da oração e do jejum. Gente, é uma coisa favorecendo e somando forças à outra. É isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.